dia, povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. É um momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a Palavra, meditar a Palavra, orarmos com a Palavra e também fazermos propósitos de vida, porque a Palavra de Deus, ela sempre nos leva a uma mudança, a sermos seres humanos melhores. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de agosto, hoje dia 6 de agosto de 2021. Hoje nós temos a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a festa do Senhor Bom Jesus. E hoje nós temos muito que louvar, bendizer e agradecer, porque é uma festa. E dentro desta festa, nós podemos pensar, Jesus, ele mostra para os discípulos quem verdadeiramente ele é. Os discípulos, eles têm a graça de ver a glória de Jesus. Jesus se transfigura, mostra toda a sua glória. Também, Pedro, Tiago e João são aqueles que têm intimidade com Jesus, são aqueles discípulos que Jesus tem a graça de mostrar quem verdadeiramente ele é. E muitas vezes Jesus nos chama e o que acontece? A gente está com sono, cansado e a gente não dá tanta atenção, que é a graça de podermos estarmos na presença junto com Jesus. Simão Pedro também não sabe o que dizer e acaba falando coisas que poderia guardar para ele. Então, quando nós temos que vigiar os nossos lábios, porque a palavra fala, a boca fala que o coração está cheio. E como o meu coração está cheio? Então hoje temos muito que celebrar e muito que orar junto dessa palavra. Mas antes eu queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, você colocar o seu comentário, para que nós possamos a cada dia mais crescermos como Jesus em graça e em sabedoria. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a força do Espírito Santo sobre a nossa vida, pedindo: vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, essa força generosa do Espírito Santo, que nos dá força, nos dá sabedoria, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, para que sejamos homens e mulheres melhores. Amém. E agora a gente já vai iniciar o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto. O que o texto diz para nós esse dia? E nós vamos ler o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. E naquele tempo, passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e a João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falava com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, veio uma nuvem e o encobriu-os com a sua sombra, e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma o que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, hoje, na festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver a graça que Pedro, Tiago e João tiveram ao Jesus os convidarem para eles irem até o Monte Tabor, para eles terem uma experiência. Mas Jesus os convidou, falou assim, olha, eu vou ali me transfigurar? Não. Jesus os chamou para quê? Para orar, para rezar, para ter uma experiência de Deus. E ao chegarem lá, foram vencidos pelo sono. Então a gente vai ver, Jesus ele tinha 12 discípulos. Jesus poderia ter chamado outros, mas ele tinha uma intimidade maior com Pedro, Tiago e João. Ou seja, eles foram escolhidos para orarem, para verem a glória de Jesus. Mas o que aconteceu? Eles dormiram. E isso dá para a gente ver o quanto que a humanidade, nós somos humanos, Deus nos chama, mas quantas vezes a gente está dormindo? E só que quando eles acordam, eles já veem Jesus glorioso. E eles veem Jesus verdadeiramente como Jesus é. Jesus na glória, Jesus Filho de Deus, Jesus Deus. E na hora que eles se deparam com essa graça de ver a glória de Deus, e é muito difícil ver a glória de Deus e a gente muitas vezes não sabe o que dizer. E Pedro, na hora que ele vê a glória de Deus, Pedro fala, eu tenho que dizer alguma coisa. Por quê? Pedro, Tiago e João viram Jesus e também Moisés e Elias. Moisés celebrando a lei, porque Moisés é aquele que recebe os 10 mandamentos, ou seja, Jesus, ele é aquele que, como eu posso dizer, Moisés é aquele que representa a lei. Então Jesus está de acordo com a lei. E também Jesus está ali conversando com Elias. Elias representa quem? Os profetas. Então Jesus é aquele que os profetas diziam que viria um Salvador, viria um libertador. Então esse libertador que foi anunciado pelos profetas chegou, Jesus Cristo chegou. E Pedro, diante de tamanha glória, de tamanha graça, o que ele diz? Olha, Jesus, que bom que nós estamos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E a palavra diz que ele não sabia o que dizia. Por quê? Porque todos já estavam na glória. Ou seja, eles não precisam de tenda. Eles precisam que nós tenhamos essa experiência da glória de Deus. A glória de Deus é para eu experimentar. A glória de Deus é para eu viver. A glória de Deus é para eu mergulhar nessa glória. E essa glória vai transformando a minha vida. Mas não é para eu materializar, né? Vamos ficar aqui agora nessa glória, todos nós. O resto do mundo não importa, importa nós nessa glória. E enquanto ele falava, o que acontece? Eles escutam mesmo Deus dizendo, esse é meu filho muito amado, em que eu coloco todo o meu amor, toda a minha afeição. Então, ou seja, esse é o Filho de Deus. Ou seja, no batismo de Jesus, a glória de Deus se manifesta. E agora, na transfiguração, a glória de Deus se manifesta novamente. E eles ficam tão assim, sem saber o que vão fazer, que eles não sabem às vezes o que dizer, como agir, porque realmente quando a gente se encontra com Jesus Cristo e tem essa experiência da glória de Deus, a gente não sabe nem o que fazer. Como responder a essa glória. E o finalzinho do Evangelho diz, então, enquanto ainda ressoava a voz, Jesus estava sozinho. E os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma o que tinham visto. Ou seja, só depois da ressurreição que eles entenderam que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Por isso ele já tinha mostrado toda a glória e todo o esplendor de Jesus, Filho de Deus. E agora eu te convido, nós irmos já para o nosso segundo passo, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? Tantas coisas esse texto diz para mim, Raquel. Espero que esse texto também diga muito para você, porque muito Deus tem a nos dizer através dessa palavra da transfiguração, dessa festa. Jesus verdadeiramente Filho de Deus, onde Jesus mostra toda a sua glória. E
ao receber e ao pensar essa glória, me vem para mim, e eu gostaria que você pensasse o que vem para você. O que esse texto diz para mim? Para mim, é quando Pedro fala, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Muitas vezes não sabemos o que dizer e às vezes dizemos qualquer coisa. E às vezes a gente fala aquilo que não é necessário. E a palavra em Mateus 12:34 diz, a boca fala e que o coração está cheio. O coração de Pedro estava cheio de temor e por isso ele diz coisas voltadas para o temor, ou diz aquilo que ele diz algo só para não ficar calado. E muitas vezes a gente peca por não ficar calado. E eu tiro essa palavra para mim, porque quantas vezes eu penso que eu estou ajudando o ser humano ao dizer algo, ao ser... em alguns momentos, nós queremos ser pessoas que dizem a verdade, que são sinceras, que nós queremos dizer aquilo que é o verdadeiro, que é o correto. Só que quantas vezes dizemos aquilo que não é necessário? Aquilo que às vezes a gente fala, o que o nosso coração está cheio. Às vezes eu estou cheio de ressentimento, então falo palavras de ressentimento. Às vezes eu estou cheia de raiva e digo palavras ríspidas. Às vezes eu estou cheia de autoconfiança e falo palavras autoritárias, como se eu fosse dona da verdade. Às vezes, devido à minha arrogância, eu falo com muita arrogância, com prepotência. Às vezes, por causa da minha ira, eu grito com o outro. Então, são palavras que eu poderia não falar naquele momento. Mas às vezes me falta o autodomínio. E eu falo aquilo que o meu coração está cheio. Como Pedro não sabia o que dizer, fala qualquer coisa. E é isso que eu queria te convidar hoje, a gente orar, pedindo ao Senhor mesmo para nos dar lábios santos, para que as nossas palavras sejam palavras que edificam, palavras que podem transformar vidas, palavras que podem ajudar ao outro a crescer. Mas quantas vezes a gente fala de uma forma que, se eu tivesse falado de uma forma diferente, sem gritar, sem rispidez, sem autoritarismo, o outro entenderia. Mas às vezes a forma que eu falo, o outro não consegue absorver. Por quê? Porque são palavras cheias às vezes de arrogância, de prepotência, de autoconfiança demais, de ser dono da verdade, e o outro não aceita. E às vezes quantas inimizades eu crio, às vezes quantas pessoas que, por não entender, começam a achar que eu sou uma pessoa diferente do que eu sou. E às vezes eu poderia construir mais, edificar mais com a palavra, e às vezes as minhas palavras têm sido mais para destruição do que para construir. E por isso eu queria te convidar a nós orarmos juntos, para que possamos mesmo, as nossas palavras serem palavras que edificam, palavras que constroem. E se eu não sei o que dizer, que muitas vezes eu fico calado, mesmo às vezes eu achando que eu tenho razão. Pedir hoje essa graça do autodomínio, mas só Deus pode nos dar. E quando oramos juntos, milagres acontecem. Então eu te convido a orar, pedindo mesmo como o Salmo diz, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Não deixei, Senhor, o meu coração inclinar-se para o mal. Senhor, quantas vezes eu quero que o outro se convença daquilo que eu acho que é o correto. Quantas vezes, Senhor, solto palavras, Senhor, arrogantes, palavras ríspidas, palavras mesmo que muitas vezes machucam as pessoas. E depois eu quero pedir desculpas, mas o outro não entendeu. Eu feri o coração do outro. Quantas vezes também, Senhor, eu ouço palavras que mais me machucam, me maltratam o meu coração, e eu não consigo amar e perdoar. Por isso, hoje, Senhor, eu oro junto com todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, pedindo, Senhor, essa graça, a graça de palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que levam as pessoas a serem melhores, mas palavras que não machucam, Jesus. Mas para isso eu preciso que o Senhor venha e intervenha aonde eu preciso melhorar,
Eu muitas vezes estou pensando que estou edificando a tua casa, mas eu estou destruindo, porque as palavras têm poderes enormes. Por isso eu te peço hoje, nessa leitura orante, Senhor, edifica as palavras que saem dos meus lábios. Amém. E agora eu já te convido a nós irmos para essa meditação, que agora a gente vai para a contemplação. Nós fizemos a nossa leitura, a nossa meditação, a nossa oração, e agora nós vamos contemplar a glória de Deus. E contemplamos a glória de Deus quando fazemos propósito e projetos de vida. Ou seja, para o dia de hoje, como vou trabalhar essa graça do autodomínio de palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que trazem à luz a verdade. E não dizer qualquer coisa. Às vezes, para não ficar calado, a gente diz qualquer coisa. Então, hoje a gente vai vigiar os nossos lábios, as nossas palavras, pedindo ao Senhor essa graça. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom dia, feliz e fecundo para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.